Olá, músicos! Sejam muito bem-vindos à Escola de Música Todos em Louvor, a sua escola de música cristã online e também presencial. Nós vamos fazer aqui uma revisão da nossa aula 1, da aula presencial, mas se você está chegando hoje para o online, essa é a nossa primeira aula e nós vamos começar do começo. Como assim começar do começo? Vamos pensar um pouquinho o que é a música. Você vai encontrar muitas definições diferentes, de diversos autores diferentes, mas todas as definições giram mais ou menos em torno desse mesmo conceito. Todo mundo mais ou menos usa palavras diferentes para chegar nesta mesma ideia, tá? Que música é a arte de combinar sons e silêncios. Porque sim, a música precisa de silêncio também. Ela tem momentos em que ela respira, né? Então o silêncio, que é chamado de pausa, também vai compor a música, tá bom? Mas nós vamos ficar aqui hoje nos concentrar na combinação de sons. Que sons são esses que nós vamos usar para formar as músicas? Exatamente, as notas musicais. Então, já que a música é formada de som, vamos pensar um pouquinho nisso, vamos pensar um pouquinho no som. O que é o som? O som é a matéria-prima da música, ou seja, para a música existir, ela precisa do som. É através do som que a música se materializa. Afinal, música é algo que nós ouvimos, né? Então a música precisa do som para existir, tá? Tudo que vibra produz um som. Quando você arrasta uma cadeira, quando você está falando, quando você está tocando um instrumento, quando você ouve a buzina de um caminhão, aquele atrito entre alguma coisa e outra gerou ondas sonoras que se propagaram pelo ar, chegaram até o seu canal auditivo, provocaram vibrações ali em membranas ali dentro e você ouviu um som. Isso produziu um som, aquilo que você ouviu. Então, tudo que vibra vai produzir som. Ou ainda nós podemos dizer que todo som é gerado porque houve uma vibração sonora. É possível que você não escute esse som. Tem vibrações que acontecem em frequências tão baixas que nós não escutamos. É o chamado infrassom. Mas toda vibração vai produzir um som. Tá certo? Se essas vibrações produzirem ondas regulares, como a gente está vendo aqui na imagem, tá vendo? Essa ondinha toda constante, então nós dizemos que essa onda produziu som. Se essa vibração produzir ondas irregulares, como nós estamos vendo aqui, né, não tem um padrão sonoro, então nós dizemos que essas ondas irregulares produzem ruído. Ok? Nós vamos ver aqui agora um exemplo de som e um exemplo de ruído, tá? Vamos ver aqui. Aqui é um trechinho da Primavera, de Vivaldi. Todo mundo conhece, né? Então veja que o som é harmonioso. A gente tem aí notas que se combinaram para produzir essa melodia dessa forma. Aqui nós temos exemplos de ondas sonoras regulares. Agora vamos ouvir, né, esse outro aqui. Aqui já foi diferente. Nós tivemos a produção de um som, é um homem que está imitando, não sei se é um som de um caminhão, de uma turbina, não sei exatamente o que é, mas a gente percebe que não foram notas musicais que se combinaram para formar esse som, né? Ele é mais um ruído. Daí a gente conclui que as ondas musicais são formadas por ondas sonoras regulares, por isso que nós conseguimos reproduzir e aí temos a música, certo? Uma observação importante, todo som é musical, embora nem todo som seja música. O que isso significa? Você pode encontrar aí um compositor que ele vai achar interessante colocar na composição dele um barulho de buzina, um barulho de martelo batendo, ou de uma cadeira, ou de uma porta, ruídos que normalmente nós não consideramos como música, mas que podem fazer parte da música porque foi a vontade do compositor. Isso pode acontecer tranquilamente, tá? Então por isso que a gente diz que todo som é musical. Todo som pode ser usado ou incluído em uma música, mas não significa que aquele som constitui música, certo? Aí vai realmente da criatividade, do desejo do compositor, tá bom?
Vamos falar um pouquinho agora das propriedades do som. Isso aqui, gente, é importantíssimo para a gente na execução musical, tá? O som vai ter 4 propriedades principais, 4 propriedades que vão ser importantes para a gente na música, tá? O som tem outras propriedades também, mas nós não iremos abordar. Então, o som tem duração, altura, intensidade e timbre. Todo som que você ouvir na sua vida possui essas 4 propriedades, tá certo? Então, vamos falar sobre a duração. O que vem a ser a duração do som? Duração é a propriedade do som em ser longo, médio ou curto. É essa variação de um som mais longo, curto ou médio, essa combinação é que vai gerar o que a gente chama de ritmo, né? Você vê que tem umas músicas que tem um ritmo mais lento, tem músicas que tem um ritmo mais agitado, tem um ritmo mais forte. Isso vem justamente dessa combinação de durações diferentes, tá? Eu estou aqui com a minha escaleta. Vou mostrar aqui para vocês. A minha escaleta. Qualquer dia eu falo um pouquinho mais desse instrumento, muito legal. É um instrumento de sopro, tá? E, bom, vou fazer aqui só para a gente ter uma noção. O que seria então som longo, né? Vou fazer aqui uma nota longa. Agora uma nota curta. Uma nota de duração média. Tá? Então é isso aí. A gente vai aprender mais na frente que tem notas que, a depender do desenho da nota, ela vai ser tocada por mais tempo, por um tempo médio ou por menos tempo. Mas isso a gente vai ver mais à frente, ok? Altura. O que é altura? Altura é a propriedade que permite distinguir se um som é agudo, e vamos aprender em música que o som agudo é o que a gente chama de alto. Então, quando eu falo esse som está alto, eu estou dizendo que ele está agudo. Então, a gente distingue um som agudo de um som grave. Em música, um som grave é um som, é o que a gente chama de baixo, tá certo? Mas não é baixo porque o volume é pouco, como a gente aprendeu na infância. É porque aquele som ele é mais grave. Estão vendo aqui o desenho de um violoncelo? O violoncelo é um instrumento que produz um som grave, tá? Vamos ver aqui o exemplo de um som alto. E agora de um som baixo. Um som grave. Um som agudo. Ok? Então, essa é a diferença entre um som alto e um som baixo. E essa propriedade é a altura. Ok? Você está entendendo tudo até aqui? Se estiver entendendo, então não esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever aqui no canal, tá bom? Isso ajuda a gente demais, ok? Vamos seguindo, faltam só mais 2 propriedades. Próxima propriedade é a intensidade. O que a intensidade determina? Ela determina a força do som. Então, aquilo que a gente aprendeu a chamar de som alto, que é aquele som que incomoda o ouvido, na verdade é o que a gente chama na música de som forte. E aquele som que às vezes está tão baixinho que você não ouve, tem dificuldade de ouvir, não é som baixo, é um som fraco, tá certo? Então isso é um som forte e isso é um som fraco. Ok? Essa combinação de som fraco e de som forte na música vai dar uma propriedade que nós chamamos de dinâmica. E a dinâmica é muito importante, gente, porque sem dinâmica é como se a música ficasse toda linear. Ela acontece do mesmo jeito o tempo todo e isso dá uma sensação de monotonia. Mas quando você tem dinâmica, fortes e fracos, você mescla essa diferença, fica um resultado muito legal. E a quarta propriedade do som é o timbre. O que é o timbre? É a propriedade que descreve a origem do som, ou a fonte sonora. É a voz do som que você está ouvindo. Então, quando você ouve um instrumento, alguém tocando um piano, você fala, ah, isso aqui é um piano. Ou quando você ouve alguém tocando um instrumento de sopro, né, uma flauta, você fala, ah, isso aqui é flauta.
quando você ouve alguém falando, né, falar, ah, não, essa voz eu conheço, essa é minha mãe, esse é meu irmão, esse é meu sobrinho. Então, o timbre é a origem daquele som. De onde que aquele som está vindo, né? Quando você reconhece isso, isso é o timbre. Geralmente na música nós vamos ter diversos timbres se unindo para formar o conjunto sonoro, né, do que a gente vai escutar. Ok? Lembre-se, sem som não existe música, né? O som é a matéria-prima da música. Próxima aula nós vamos falar sobre os elementos da música. E você vai ver como é importante a gente conhecer esses elementos e saber dominar cada um deles. E agora? Agora nós vamos estudar. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários e nós nos vemos na próxima aula, ok? Até lá!